nós vamos continuar aqui, nossa matéria, aqui na exposição, quem é o homem do sudário que está acontecendo aqui no Shopping Boulevard. A Débora está nos levando, que falou na primeira parte, ela vai continuar falando um pouquinho aqui pra gente. Vamos lá, Débora. Olá, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre o percurso histórico do sudário. Bom, o sudário ele se encontrava em Edessa e ficou lá durante muitos anos. E com isso, Edessa foi invadida, então o imperador do Oriente, de Constantinopla, fez um tratado. Olha, você me entrega o sudário, o mandilon, e eu não entro em guerra com vocês. Então, a partir de 944, o sudário sai de Edessa e passa a ser de Constantinopla. Quando Constantinopla pega o sudário, ele vê que ele estava dobrado, que não existia só um rosto, mas um corpo inteiro. A partir de então, começam a surgir pinturas de um Cristo com um corpo inteiro, com a imagem da crucifixão. E também, eles acreditavam que Jesus ele teria a perna um pouco mais curta que a outra, também surgindo pinturas de um Jesus com a perna mais curta. Não sei se eles não tinham a consciência da crucificação, da posição dos pés quando estava crucificado. Eles acreditavam que através da imagem do sudário, Jesus teria a perna mais curta. Bom, em 1204, várias relíquias ficaram desaparecidas, sumiram. Então, e uma delas era o sudário. Eles acreditavam que o sudário ele se encontrava guardado em secreto pela Ordem Templária, devido a um comentário referente de um ritual que para a iniciação da Ordem Templária, eles deveriam de beijar os pés de uma figura humana impressa num grande lençol. Daí surgiu a ideia de que ele estaria com a Ordem Templária. Ele foi reaparecer em 1356 em Léry, na França. E em 1453 ele foi doado à família de Savoia, onde ele ficou guardado na capela de Chambéry, na França. Após o incêndio, em 1578, o Duque de Savoia leva o sudário a Turim, e onde ele se encontra até hoje. Aqui na exposição você vai ter condições de visualizar o sudário, uma cópia da foto, só que no tamanho original, ok? Bom, então nessa cópia do sudário no tamanho original que vocês estão vendo, você vai conseguir visualizar uma imagem bem clarinha, com a parte do rosto, no peito aqui. Essa mancha no peito é onde que é o líquido que não identificou. Logo abaixo você vai ver uma marca vermelha que é referente à lança, né? Os braços, a marca do flagelo, a perfuração da crucifixão, a marca dos pés logo na ponta. E nas extremidades você vai ver o pedaço que foi retirado por carbono 14. Essa marca grande nas laterais é referente à queimadura ou incêndio, né? Na parte bem do meio também é o líquido não identificado. E as feridas da cabeça, das costas, do corpo inteiro e até os pés. Conseguiu visualizar? Beleza. A parte médico-forense. Bom, aqui começamos a parte médico-forense. Foi feito vários cálculos por computador para poder identificar qual que é a altura desse homem do sudário. Foi constatado que esse homem do sudário ele teria em torno de entre 1,75 a 1,80 de altura. Sua idade foi estimada em torno de 37 anos. E o comprimento do fêmur corresponde à etnia semítica, cerca de 83%. Também foi constatado pelos médicos que esse homem do sudário ele foi flagelado, nu e imóvel. Ele teve o golpe por todo o corpo, principalmente nas costas, peito, menos o coração e nas genitais. Quem era esse homem do sudário? Em comparação com a Bíblia, Pilatos mandou flagelar Jesus em João 19:1. Quem que era esse homem do sudário?
Foi con- Quem que era esse homem do sudário? Foi constatado também pelos médicos que esse homem do sudário ele foi açoitado com flaudros romanos. Aqui na exposição você vai conseguir visualizar esses fraudos feitos de osso e chumbo. Foi constatado pelos ângulos das feridas que esse homem ele foi flagelado por 2 flageladores. E ele teve aproximadamente 120 golpes, causando 600 feridas. Agora, nessa parte, nós vamos ver que o homem do sudário, ele apresentava cerca de 40 a 70 feridas na cabeça, causadas por objetos pontiagudos. E esse quadro ele corresponde a uma coroação de espinhos. Bom, tinha-se a ideia nas pinturas que Jesus teria sido crucificado com um arco, né? Só que naquela época, naquela região, os reis do Oriente, eles usavam um capacete como coroa. Então, com toda essa informação, mais as imagens das plantas que foram encontradas, né, nesse sudário, as plantas espinhosas, foi feito aqui uma réplica de o que esse homem do sudário estaria usando. Então, esse seria o capacete de espinhos que ele estaria usando. Esse objeto ele foi feito pela perita Michelle Haas, que ela é perita em reconstrução de objetos antigos, procedência de Israel. Nessa parte, nós vamos ver a parte que dá essas marcas nos ombros do homem do sudário. Foi detectado que, naquela época, eles não levavam a cruz por inteiro. Eles levavam só a trava, porque eles não iam levar um preso só. Você tinha que aproveitar, então iria levar mais presos. Por isso, foi pelos estudos feitos, era um amarrado no outro. E se na frente, quem estivesse na frente, fizesse algum movimento mais brusco, quem estava atrás caía. Então, foi constatado que esse homem de sudário, ele levou uma trava, que pesava em torno de 40 quilos, causando essas feridas nas costas. E a areia encontrada lá na frente, no nariz, joelho e pés, constatou-se que esse homem caminhou descalço e ele caiu com as mãos amarradas. E uma dessas quedas rompeu a cartilagem do nariz. Então, esse homem do sudário teve também a cartilagem do nariz. Bom, foi constatado também que esse homem do sudário ele foi crucificado. Essas feridas nas mãos e nos pés comprovam a crucifixão. Naquela época, eles não tinham piedade, então não tinha aquele apoio de pé. O preso ele teria que suportar o próprio corpo na cruz. Por isso, a perfuração no pé nesse ponto e na mão no pulso, para poder suportar o peso. Só que a perfuração no pulso, ela atinge o nervo mediano, do dedo mediano. E isso é uma dor tão insuportável que causa a trava, contrai os polegares de tanta dor. Por isso não se vê a imagem dos polegares ali. Entendeu? Aqui nós temos os pregos, que provavelmente eles deveriam ter sido usados, medindo 22 centímetros de comprimento. Foi constatado também que a morte de cruz é uma morte muito dolorosa. O crucificado ele tem dificuldade em respirar. Então, com isso, foi visto que o homem do sudário ele tinha várias lesões nos braços, cãibra nos músculos. E o tamanho da abertura da crucifixão mostra isso, que ele deveria estar fazendo esses movimentos que mostra na figura, no desenho. E com tamanha dor, que cada vez que ele se movia, é como se ele estivesse sendo perfurado novamente com os pregos, sentindo a dor da lesão no músculo, no nervo. E mesmo assim, ainda vem a palavra de Deus relatando, né? Que Jesus dizia: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quem era esse homem do sudário? Foi constatado que esse homem do sudário apresentava ferida no peito
que corresponde a uma lança romana, e que vocês vão ter oportunidade de ver um exemplo. E a ferida do peito foi constatado que foi entre a quinta e a sexta vértebra, atingindo direto no coração. Só que o homem do sudário, a causa da morte dele foi por ruptura no coração, devido ao tamanho estresse que ele sofreu. Okay? Da mesma forma que nós estamos vendo aqui esse sofrimento todo, tem a palavra de Deus que fala, né, comprovando aqui essa parte da ruptura do coração. Quando eles chegam até Jesus, eles não quebram as pernas dele porque falam que ele já estava morto. Então o soldado enfia a lança, e quando ele enfia a lança não sai água e sangue. É aquela parte que nós vimos lá na frente, referente à mancha de sangue, que esse homem do sudário sofreu severos traumas. É exatamente isso. Da mesma forma que a gente vê tamanho sofrimento, a gente também vê o milagre. Por quê? A parte do mistério. Esse homem do sudário, ele não teve sinais algum de ter sido arrastado, de ter levantado. Não teve sinais algum de decomposição do corpo, apesar de tantos sofrimentos, traumas, as feridas, iria acelerar a decomposição desse corpo. Porém, não foi encontrado sinal algum de decomposição. Foi constatado pelos médicos que as manchas de sangue revelam que o corpo esteve em contato com o lençol em torno, no período de 30 a 40 horas. Depois disso, o fato não possui explicação. A ciência não consegue explicar. Aí vem aquela parte do milagre, né? Mas a palavra de Deus explica que os discípulos, eles estiveram na sepultura. Quando abriram empurraram a pedra, eles olharam o sudário sobre ele mesmo, as amarras, as faixas afrouxadas. E aí eles creram. Para quem crê nessa hora, né? Para quem crê, é a hora que Jesus ressuscita. E onde que deixa a imagem, né? Apenas na superfície do pano. 20 milésimo de milímetro. Aqui, segundo alguns estudos, e a escultura. A escultura, ela foi feita por Louis Genso, que era um artista que ficou durante 2 anos com todo esse trabalho, com todas essas análises, para poder reproduzir uma escultura. Quem era o homem do sudário? Bom, aqui na exposição vocês vão ter como visualizar uma escultura. E ela foi elaborada por Louis Genso. Ele é um italiano que ficou durante 2 anos com todos os estudos, e foi feito vários estudos anatômicos sobre o sudário, e a peça reproduzida na altura e proporções do sudário. Aqui nessa escultura toda em bronze, com a altura do sudário, vocês vão conseguir visualizar as marcas da lança, a crucificação e vários detalhes desse homem do sudário. Então, vem para poder estar acompanhando. Também temos a parte do holograma. Bom, a parte do holograma é uma técnica sofisticada que permite reproduzir, com a ajuda de raios laser, a figura em 3 dimensões, presentes há séculos no sudário. Todo holograma possui uma propriedade intrigante. Uma parte da imagem contém um todo. A parte dos braços, por exemplo, você pode visualizar que a parte dos braços, mesmo depois do incêndio, pelo holograma você consegue ver nitidamente, como se ele não tivesse sofrido o incêndio. E isso é um privilégio que o holograma nos dá. O holograma é uma das mais simples imagens. A tecnologia pode recuperar partes dessas informações, como essa que nós vimos agora. E ele fica em aberto para estudos, porque foi constatado que o resultado
confirmou que a imagem contém informações tridimensionais. E dá para ver como um tridimensional, como se fosse um 3D de Jesus. E isso é impressionante, né? Então, você tem para poder comprovar e visualizar isso tudo aqui. Estamos aqui até dia 30 de abril, não agora do mês. Muito obrigado pela sua participação aqui. Só lembrando que a exposição vai estar aqui até dia 30 no Boulevard Shop, aqui em Belo Horizonte. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro.